Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Todos os tópicos que nós temos abordado nesta série, nesta temporada destes episódios do podcast do Yoga Mindset, você já sabe que abordam elementos do conhecimento. São tópicos relacionados ao conhecimento e todos eles estão fundados, estão aqui presentes na obra Bhagavad Gita. E vale hoje ressaltar, até porque o tema que nós vamos abordar é bastante relevante nesse aspecto, vale ressaltar então o título deste capítulo. Esse título ele aborda o que é conhecido como um aspecto completo do yoga. Ele aborda tanto a natureza do mundo, da realidade, a natureza da matéria, bem como o observador, ou seja, a nossa constituição individual dentro desta natureza, incluindo também a constituição individual do absoluto. Então existem dois parâmetros, o parâmetro individual do sujeito, do nosso eu, e também o parâmetro individual do absoluto, do ser supremo, que são dois parâmetros, são duas entidades, podemos pensar. E por fim, o terceiro elemento que é abordado neste capítulo e que está incluso nesses tópicos do conhecimento é a consciência. Então, basicamente, nós temos esses três parâmetros, esses três elementos constituintes no qual o conhecimento está inserido. Então, todo conhecimento ele dá, na verdade, uma diretriz para que nossa atuação ela ocorra dentro dessas três instâncias, dessas três definições, não é? A natureza, o observador e a consciência. Digo isto porque o que será abordado hoje é, na verdade, o tópico mais importante do yoga. O tópico mais importante do yoga e certamente o tópico que agrega e integra todos os outros tópicos abordados até então nesta temporada, certo? E esse tópico ele vai tratar de como que podemos nos desfazer da identificação ilusória com a matéria. Primeiramente, é importante lembrarmos que isto já está presente tanto no Bhagavad Gita, como também foi replicado e propagado por Patanjali no Yoga Sutra, e que por ter como base o conhecimento védico, que difere diametralmente do conhecimento, por exemplo, não canônico do budismo, nós temos nisto um entendimento de que o sofrimento, já que esse é o elemento chave dentro do budismo, o sofrimento ele não tem uma natureza meramente ontológica, no sentido de o sofrimento fazer parte da matéria, ou seja, pelo simples fato de estarmos na matéria, nós tendemos a sofrer. Não é esta a visão propagada dentro
da filosofia védica, dentro da filosofia do yoga. Diríamos do yoga clássico, claro. O que nós vemos nessas escrituras bases, Bhagavad Gita, Bhagavatam, ou mesmo no Yoga Sutra, é que existe uma relação prévia para o sofrimento. A relação prévia do sofrimento, ela está primariamente na ignorância, avidya. É a ignorância que nos conduz a uma identificação. E é desta identificação que se manifesta, então, todo o desenrolar de diferentes níveis, diferentes estágios e intensidades de sofrimento. Logo, o mais importante de tudo, então, é resolvermos a questão de avidya, a questão relacionada à ignorância. Em outras palavras, nós precisamos, então, cultivar o conhecimento. E, basicamente, o que nós temos nesta temporada é justamente a apresentação dos tópicos relacionados ao conhecimento. Todos os tópicos apresentados nestes episódios são tópicos relacionados ao conhecimento, logo são tópicos que irão fundamentar uma base para que nós possamos ter uma redução significativa de avidya, de ignorância em nossas vidas e, consequentemente, uma redução significativa de sofrimento em nossas vidas. E eu disse que este tópico de hoje é o tópico mais importante, ao meu ver, no yoga. É o tópico central da própria existência humana. E antes de entrar nele, eu vou primeiro ainda apresentar o contraponto. Eu farei um movimento contrário. Primeiro eu vou apresentar o contraponto. Qual é o elemento que este tópico resolve, ou pelo menos que ele visa eliminar da nossa vida, da nossa consciência, da nossa observação ou percepção da realidade. Na verdade, imagine o seguinte, que nós estamos envolvidos por uma tríade, não é? Eu já até comentei sobre isso, inclusive no YouTube também temos os estudos que estão sendo oferecidos do Yoga Sutra, e na última aula, que se não me falha agora a memória é a aula 8, nós falamos sobre esta tríade. E aqui a tríade pode ser entendida também dentro do contexto deste capítulo, dentro do contexto deste tópico que vamos abordar neste episódio de hoje. Trata-se da natureza material, deste observador e desta consciência. Então nós entendemos o seguinte, nós estamos envolvidos por uma realidade. Seja ela, hoje em dia inclusive já existem neurocientistas dizendo que a consciência ou o cérebro pode manifestar uma realidade, pode criar uma realidade. É óbvio que essa realidade ela tem ali suas características e não podemos relacionar as características desta realidade como sendo o real, não é? Nós podemos sim ter diferentes ou ilimitadas, talvez infinitas definições de realidade para cada ser que vive nessa realidade. Então há uma subjetividade e ao mesmo tempo uma fragmentação que nos levaria então a um reducionismo do que é o real. Ou seja, o real pode ser muitas vezes visto como sendo aquilo que cada um de nós percebemos. Mas nós percebemos fragmentos, né, partes desta realidade. Então, o mais importante nesse ponto é entendermos o seguinte: nós estamos envolvidos por um campo de experiências, um campo de objetos sensoriais, elementos sensoriais ou objetos perceptivos. Imagine que nós estamos num ambiente e nesse ambiente existem sons. Nesse ambiente existem aromas, existem formas, existem superfícies.
pode existir também sabores. Então nós temos um ambiente sensorial. E esse ambiente sensorial ele só existe porque ele está sendo percebido por um corpo. Então veja, nós temos um ambiente, a matéria, nós temos um corpo que percebe esta matéria. É o observador. E o observador aqui não apenas no sentido da observação visual, mas da observação sensorial, perceptiva. Então, aquele que percebe, um instrumento. E nós temos a consciência que ela está, na verdade, num posto superior a esses dois anteriores. A consciência deve estar acima da matéria e acima do corpo que percebe a matéria. O que ocorre é que nós, muitas vezes, como eu disse no início, nos identificamos com aquilo que percebemos. Dessa identificação surge, aí sim, o apego. E desse apego, toda a cadeia de sofrimentos. Portanto, quando nós entendemos que tudo aquilo que percebemos são percepções transitórias, são percepções parciais do que é o todo, do que é o real, nós entendemos que estamos nos identificando com uma parte do que é a realidade. Estamos nos identificando com algo que muda, com algo que transita, que se altera. Então, há uma causa natural de sofrimento nessa relação de identificação com a matéria, de identificação com a realidade ilusória. E voltando ao ponto, isto se deve à ignorância, à falta do conhecimento. Não há nenhum erro, diríamos, extremo, nesta identificação, até porque nós temos que manter algumas identificações, até mesmo com o nosso corpo, para ter os cuidados necessários, para sabermos e identificarmos quando precisamos ter, de repente, um auxílio médico, do momento que precisamos ter a nossa higienização, do momento em que nós precisamos ter alguma atividade física, alguma atividade alimentar, alguma atividade de descanso, tudo isso é necessário termos uma identificação, mas previamente um conhecimento para que essa identificação seja, diríamos até funcional, pragmática, para que não fiquemos presos, limitados, iludidos, apegados, identificados com algo que é transitório. Porque veja, todos nós tivemos corpos ao longo desta vida. Corpos infantis, corpos adolescentes, corpos de adultos, corpos de bebês. Então, toda a identificação, ela tem como produto o sofrimento. E todo sofrimento deriva da ignorância. Então, se nós temos conhecimento, nós conseguimos usar esse corpo e ter uma identificação com o corpo baseado no conhecimento e não baseado na ignorância, não baseado no apego, na expectativa de algum resultado deste corpo. De algum resultado, diríamos, a nível de gratificação sensorial, de prazer sensorial apenas. A finalidade do corpo vai além disto. Quando nós estabelecemos esta relação de identidade com a realidade, nós também podemos estabelecer uma relação de identidade com ídolos, com elementos que serão, então, substitutos de um elemento ou de um princípio maior. E este é, na verdade, assim, um dos elementos que talvez sirvam de sustentáculo para toda a tradição, diríamos, falsa, ilusória,
enganadora até, de seitas, de religiões infundadas, certo? De tradições forjadas e de tudo aquilo que, de certa forma, estabelece em nossas vidas, em nossas consciências, um elemento secundário e coloca esse elemento secundário como sendo o primordial. A própria ideia de ídolo é, na verdade, uma forja, não é algo que nós, então, aceitamos em substituição àquilo que não conhecemos. Por exemplo, nós podemos aceitar uma personalidade, ou podemos aceitar até mesmo alguma divindade criada pelo homem, criada por uma seita, criada por uma religião até, por uma cultura, por uma etnia, e estabelecemos dessa forma uma substituição daquele princípio que seria superior a tudo, o princípio que podemos definir como do Supremo, o Absoluto, Parandharma, da realidade absoluta, por uma realidade ilusória, ou de Bhagavan, do Ser Supremo, por um ídolo qualquer. E é muito provável que muitos de nós, né, eu mesmo tive alguns ídolos na minha adolescência, porque é o momento que nós projetamos uma relação, projetamos uma identidade, projetamos uma identificação com alguém ou com algo, não é? Que sirva de uma referência para nós. E esse é o grande problema, esse é o grande perigo. Quando nós projetamos uma identificação com algo que venha a substituir aquilo que realmente está ou existe para nós. Quer dizer, a relação com o absoluto, a relação com o transcendente. E nesse sentido é que nós podemos então naufragar na nossa existência, quando nós projetamos para algo ilusório aquilo que seria primordial. Podemos inclusive perder a nossa vida por algo ilusório. Então o termo, agora sim entrando no ponto, no tópico deste episódio, que é um dos tópicos mais importantes também do conhecimento, diz respeito ao seguinte: o termo técnico é Ananya Yogena Bhaktir Avyabhicharini. São algumas palavras, pelo menos 4 palavras, né? Ananya. Ananya significa indesviável, único, constante, permanente, continuamente. São vários significados para esta palavra Ananya. Yogena. Yogena é uma palavra já mais conhecida, não? Yoga, não é? Estar em yoga. Ananya. Ininterruptamente, continuamente. Estar em yoga continuamente. Mas para estar em yoga continuamente é necessário Bhaktir Avyabhicharini. Bhaktir em devoção. Estar continuamente em yoga através de uma atitude devocional, de uma atitude de ocupação. E uma ocupação não é qualquer ocupação. É numa ocupação onde nós colocamos o amor, a nossa devoção. Então esta atitude de ocupação em devoção, ela é Avyabhicharini. Bicharini, né?
Abhicharini indica algo que nós trocamos, algo que nós podemos às vezes até mesmo enganar, trair. Mas o prefixo Avyabhicharini indica algo que seja impreterível, qualquer tipo de traição, qualquer tipo de engano, qualquer tipo de fuga, qualquer tipo de desvio. E dessa forma, o tópico principal aqui para ser entendido é que através desta devoção imaculada, permanecermos continuamente em yoga. Então, esse conhecimento indica o seguinte, que é necessário o cultivo imaculado da devoção para que estejamos em yoga. Primeiro que o essencial desse tópico é estar continuamente em yoga. Mas como? Em devoção. E não é uma devoção banal, não é uma devoção por qualquer elemento. É uma devoção que indica aqui a palavra Maya. Maya, a mim. E esse a mim indica naturalmente aquele que está o locutor, não é? O sujeito desta frase, desta colocação. Este locutor que é Krishna. Krishna está falando este verso. Neste ponto do Bhagavad Gita. É ele que está passando esses tópicos do conhecimento. Então ele diz: Mai Chananya Yogena Bhaktir Avyabhicharini. Manter-se constante em yoga através da devoção imaculada a mim. Por esse motivo que eu disse e iniciei dando o contraponto, nós não conseguiremos nos manter em yoga, nem mesmo desenvolver a mentalidade do yoga, se a nossa mente, a nossa devoção, essa nossa atitude estiver direcionada para outros elementos, para propósitos secundários, para propósitos que são na verdade ilusórios, para aqueles propósitos que estão ali pautados no elemento que nós percebemos no mundo físico, na realidade mundana, na realidade material, naquela realidade subjetiva, naquela realidade fragmentada e reducionista. Por exemplo, desenvolver uma devoção por uma pedra, por um rio, por um pedaço de madeira, ou uma forma geométrica, uma pirâmide, um triângulo, ou um círculo, ou por uma energia. Entende? São vários elementos que diferentes culturas e diferentes seitas definem para que nós tenhamos. E seitas aqui não digo apenas seitas religiosas, mas também seitas como ideologias, seitas como crenças. Então, o grande problema do sofrimento está reduzido aqui. Por isso que o yoga pode eliminar todo o sofrimento. E não digo aqui o yoga, este yoga de academia, este yoga de boutique, né? Este yoga de grife. Digo Yogena Bhaktir Avyabhicharini. Certo? Yogena Bhaktir Avyabhicharini. Quer dizer, o yoga imaculado, o yoga que está embebido da devoção imaculada ao Supremo, é o verdadeiro yoga. É a essência do yoga, é o coração do yoga. Uma outra escritura
até um pouco mais recente do que o Bhagavad Gita, do que o próprio Yoga Sutra, mas foi escrito na Idade Média, também por um grande místico, um yogi místico da tradição de Bhakti, do Vedanta Vaishnava. Ele diz que através deste tipo de yoga, né, através de Bhakti Yogena, é possível eliminar todas as aflições da alma humana, todas as aflições da nossa consciência, do nosso ser, da nossa existência. E quando ele coloca isso, ele usa também o termo Bhakti Yogena, e é baseado neste verso, é baseado neste tópico, Avibhyacharini. Quer dizer, não podemos nos prostituir numa atitude promíscua de buscar na realidade material, de buscar nesse campo perceptivo, nesse campo em que observamos, na realidade em que estamos, e através dessa atitude que nos desvia do objetivo principal, dar a esta realidade, ou a esta realidade percebida da maneira como percebemos, um valor tão grande que substitua aquele princípio maior, que inclusive manifesta tanto a realidade que nós percebemos, como também a realidade que nós nem percebemos. Então esse é um tópico muito importante. Em síntese, imagine o seguinte: imagine que possamos tirar de nosso campo perceptivo tudo. Imagine ouvir o som que você não ouve. Imagine sentir o aroma que você não cheira. Imagine sentir o sabor de algo que você não prova. Imagine ver a forma que não se define em nossos olhos. Ou mesmo tocar uma superfície que não se faz presente para o nosso toque. Quer dizer, estamos falando de um ente ou de um ser transcendental. A palavra Bhakti se refere a este ser transcendental. Não se refere apenas a seres ou objetos inanimados ou mesmo objetos animados que estão dentro do campo material. No entanto, como eu falei antes, o nosso corpo, a identificação com o corpo, a identificação com o que fazemos, a identificação com o conhecimento sobre determinados elementos da nossa realidade. Aí sim, porque nós podemos usar tanto o corpo como também nossas ações para o restabelecimento desta Bhakti Yogena, ou deste Ananya Yogena Bhakti Avibhyacharini. Quer dizer, nós temos que eliminar a nossa identificação com o que não deve ser identificado, eliminar a nossa identificação com o que é ilusório e buscar desenvolver a identificação com o que é real. Se nós eliminarmos todos os elementos de percepção, se nós eliminarmos toda a estrutura real, física, restará apenas uma realidade que é a realidade absoluta, uma realidade transcendente. Podemos até dar uma definição como uma realidade espiritual, mas a própria definição espiritual hoje em dia está tão já defasada, desgastada, que soa também uma definição um pouco limitada em relação ao que está sendo dito, o que está sendo apresentado, em relação a esse contexto, em relação a este elemento do conhecimento. Então pensemos mais em termos transcendentes.
E ainda assim, distinto do conceito de transcendência kantiano ou hegeliano, naturalmente, não é? Ou seja, o elemento principal do conhecimento, que elimina toda ignorância, é o conhecimento no qual nós conseguimos manter continuamente a nossa prática de vínculo com o Supremo através da devoção. Isto é Bhakti Yoga. E segundo todas as tradições, se você estuda, se você pesquisa, se você busca o conhecimento com as grandes tradições do yoga, os grandes mestres do yoga, todos eles irão direcionar a conclusão para o mesmo ponto. Bhakti Yoga é o coração de todo yoga, ou é o rumo para onde todo o processo de yoga nos conduz. Agora, o que seria isto na prática? Né? O que seria isto no nosso desenvolvimento de uma mentalidade yógica? Seria basicamente nós termos um ponto de referência em nossas vidas. Um ponto de referência onde, a cada instante, nós sabemos a direção que daremos para aquele instante vivenciado, para aquele instante que estará sendo vivenciado, ou simplesmente para este eterno instante em que vivenciamos o momento. Ou seja, a nossa capacidade de estarmos a todo momento manifestando uma gratidão interior em nosso ser, em nossa consciência ao Supremo. Um exercício, que eu também já devo ter colocado isto, ou aqui nos episódios, ou nas aulas também, no nosso canal do YouTube, é de você ter uma postura de oferecer e agradecer tudo na sua vida. E você pode definir, inclusive, um momento da manhã em que você acorda, você agradece pela sua noite de sono, de descanso, agradece pelo dia que você está tendo pela frente e oferece esse dia. Oferece cada instante, cada momento, cada experiência, cada situação que ocorrer em sua vida ao longo daquele dia. Ofereça. Esse ato de oferecer não é oferecer simplesmente toma aí. Oferecer significa colocar em sintonia com o Supremo cada instante que virá pela frente. Uma postura interior, uma postura na sua consciência. E essa postura, ela estará presente ao longo do seu dia. Ao longo do dia, certamente terá momentos bons, momentos ruins, desafios mais intensos, momentos de prazer, de gratificação, de felicidade, em tudo. Independente do teor, ofereça todos esses momentos em sua consciência ao Supremo. Ao final do dia, à noite, antes de dormir, novamente, faça sua oração, faça sua prece, o que for, e agradeça pelo dia. Por cada momento, lembre-se de cada instante significativo daquele dia. E mesmo aqueles mais insignificantes que tiveram, de repente, momentos que passaram quase que desapercebidos, mas ficaram registrados em sua memória. E então ofereça à noite cada sonho, cada sensação. E talvez até o fato de não acordar pode acontecer. Então ofereça tudo. Este ato de oferecer, ele precede o ato de agradecer. Nós temos muito essa perspectiva, né, de agradecer pelas coisas. Mas por que não oferecermos antes aquilo que agradeceremos depois? Isto é Bhakti. Agradecer depois de antes ter oferecido. Nós temos muito pouco para oferecer. Mas é este pouco, esse mínimo, que fará toda a diferença na nossa vida. Se nós temos o alento vital e não oferecemos uma fração deste alento vital a Deus, estaremos agindo desta forma. A Bicharini.
estaremos desviando, estaremos quase que nos prostituindo, oferecendo a nossa vida para coisas ilusórias, coisas mundanas, coisas que estão apenas nos atando na ilusão material e, consequentemente, trarão sofrimentos. Mas se nós oferecemos, ainda assim, envolvidos com toda a realidade material, com todos os afazeres materiais, isso não é problema. Mas estamos oferecendo tudo isto previamente ao Supremo. É esta postura, é esta atitude. Isto fará toda a diferença. E esta é a essência do conhecimento. A essência do conhecimento. Várias outras passagens do Bhagavad Gita ditam o mesmo ponto. Devoção imaculada ao Supremo. E aí sim, esse ponto é essencial e é central em todas as religiões, diríamos, originais. Não digo essas efervescências pós-modernas de religiões sintéticas. Digo religiões tradicionais, clássicas, religiões originais, que podemos listar pelo menos, no máximo, 5. Então, o ponto é este: desenvolver esta capacidade de permanecermos continuamente com a mente equânime, a consciência serena, focada no absoluto, através desta atitude de oferecer em devoção imaculada cada momento de nossas vidas ao Supremo. E ao realizarmos isto, nós assumimos todos os compromissos que nós temos com a vida, seja ele profissional, familiar, social, pessoal, o que for, porque você já ofereceu todos eles nesta sua atitude inicial. Inclusive, isto é a ciência de Karma Yoga. É assim que nós conseguimos, através da ação, nos libertarmos dos enredamentos, das identificações, das ilusões e, consequentemente, dos sofrimentos advindos desta identificação e apego material. Então faça um exercício. Pare, em silêncio, e observe toda a realidade que está ao seu redor nesse momento. Ou depois, não precisa ser agora, mas no momento que você estiver livre, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas tire em algum momento do seu dia este momento de silêncio. E a partir de sua consciência, a partir de estar consciente de tudo que você percebe através do seu corpo, observe a realidade, sem estabelecer nenhum tipo de identificação com ela, apenas perceba, observe e ofereça tudo isto em sua consciência ao Supremo. Tenha certeza de que você estará praticando um nível de Bhakti ou um nível de Yoga muito elevado, porque é isto que todo o processo de Yoga visa nos levar. Todos os asanas, todos os pranayamas, toda a prática meditativa é para culminar neste ato de oferecer tudo que estamos vivenciando ao Supremo. Um parênteses aqui, antes de concluirmos aqui, claro, existem atitudes, atividades, ocupações que não são oferecidas. Mas esse é um outro ponto e que se incluem nas regras e regulações da prática do yoga. Caso tenha interesse, uma leitura ou mesmo um acompanhamento nos nossos vídeos no yoga, no YouTube, do EVY School, nas aulas sobre Yoga Sutra, Yama e Niyama, as regras e disciplinas do yoga. Agora, se você tem interesse de aprofundar mais nesse tipo de tópico, sugiro o estudo ou a leitura
dos princípios regulativos de Bhakti para saber um pouco mais a respeito disto. Mas, ainda assim, se você se dedicar apenas a fazer esse processo de oferecer, a sua consciência, ela te alertará de alguns elementos que não serão oferecidos naturalmente. Não vamos oferecer um cigarro, não vamos oferecer um copo de uísque, não vamos oferecer alguns elementos que você sabe que não são saudáveis nem para você. É óbvio que isso não afetará de forma alguma a saúde de Deus, não é? Óbvio que não. Mas é um gap, é um espaço que nós deixamos em nossa consciência na relação com o Supremo. Quer dizer, é um exercício pessoal desse restabelecimento da relação com o Absoluto. Como eu disse, é a essência do yoga. Sugiro até que você ouça mais uma vez esse podcast, compartilhe com pessoas que de repente estão buscando ou estão de alguma forma até podendo de repente sofrer ou sofrendo. Quem sabe de repente esse pequeno exercício mude muito o parâmetro, o horizonte de nossas vidas. Grato por sua atenção, espero ter contribuído com o seu desenvolvimento e até o próximo episódio. Namaskar.